O maior erro que você pode cometer é deixar o passado decidir o teu futuro. E quando eu falo de passado, eu não estou falando somente das lembranças. Eu estou falando de tudo aquilo que contribuiu para a tua formação, para a formação do teu caráter, valores e as crenças que tu carregas até aqui. Eu estou falando da família que te formou. Sim, a família é a base da construção de tudo que a gente carrega durante muito tempo na nossa vida. Porque quando a gente fala de família, as pessoas entram no modo emocional. Mas hoje eu não quero falar de emoção. Hoje eu quero falar sobre maturidade. Muita gente tenta construir o futuro, vida, carreira, propósito, sem entender o papel real da família sobre tudo isso. E enquanto isso não ficar claro, os mesmos padrões vão se repetir geração após geração. Mas antes da gente aprofundar, eu quero te convidar. Se esse tipo de conversa te faz pensar e não apenas se sentir bem, já se inscreve no canal. Aqui a gente fala de crescimento real, nada de discurso confortável. Agora nós vamos direto ao ponto. O maior erro é deixar o passado decidir o futuro. Sim, família não é uma coisa só. A maioria das pessoas fala de família como se fosse uma única coisa. Como se bastasse dizer: é minha família e pronto. Doce ilusão. Família não é um bloco único. Ela acontece em níveis. E nós vamos desmistificar essa base para que a gente possa entender onde a gente mexe com o futuro que a gente planta. Eu demorei para entender isso. Foi preciso haver um confronto para eu entender isso. E quando eu entendi, eu parei de misturar passado, presente e futuro. E comecei a dar valor ao que realmente importa. Quem não resolve isso logo, vive uma vida confusa. Tem gente tentando construir o amanhã com decisões presas no ontem. Tem gente repetindo padrões, achando que está tudo sendo legal e sendo leal àquilo que aconteceu. Mas na verdade não. Tem gente sofrendo consequências sem entender a origem dos problemas. Agora, para crescer de verdade, você precisa entender isso aqui. Entender qual é o nível em que você está vivendo. Antes de nós entrarmos nos níveis, eu preciso contextualizar. Existem 3 níveis de família. A família 1, que é a família onde nós viemos, a família 2, que é a família que nós formamos, e a família 3, que é a família que vem depois da nossa família. E agora tu vais entender melhor. O primeiro nível da família é a família de onde nós viemos. Pai, mãe, irmãos, irmãs. Tem gente que tem família grande, tem gente que tem família pequena. Mas independentemente disso, é ali que aprendemos, mesmo sem perceber como é que funciona o mundo. Foi ali que nós aprendemos como os conflitos são resolvidos, como as emoções são tratadas, como a autoridade é exercida e como a responsabilidade é assumida ou, em alguns casos, evitada. Antes de qualquer livro, antes de qualquer curso, antes de qualquer referência externa, foi ali que fomos formados, em casa. E aí acontece uma influência direta. Se você cresceu em um ambiente caótico, talvez você confunda intensidade com normalidade. Se você cresceu em um ambiente silencioso demais, talvez evite confronto a qualquer custo. Se cresceu vendo seu pai ausente, pode carregar dificuldade com a autoridade. Se você cresceu vendo uma mãe sobrecarregada, talvez normalize o excesso e ache que isso é força. Mas, na verdade, são padrões que foram instalados na tua vida com base no que tu vivenciastes, do que vistes. Nada disso é culpa tua, mas tudo isso é influência. E existem problemas comuns nesses níveis. Aqui nascem muitos conflitos que a gente carrega para uma vida inteira. Dificuldade de assumir responsabilidade, medo de errar, ou de se expor, ou de falar em público,
necessidade constante de aprovação, tendência a estar se justificando, confusão entre amor e dependência. Muita gente continua tentando agradar pai e mãe mesmo depois de adulto. Sim, fica numa dependência natural de agradar pai e mãe. Continua reagindo como filho em decisões que exijam postura de adulto. Família 1 explica, mas não justifica. Entender de onde nós viemos é importante, mas não é para acusar o pai, acusar a mãe. É simplesmente para que a gente possa parar de repetir os padrões no automático. E entender que, mesmo com as dificuldades, eles deram o melhor que eles podiam. Eles passaram adiante tudo aquilo que eles receberam, mas não se eximiram de tentar fazer o melhor. E o conflito está em entender e reconhecer isso. E se ficares nesse nível, usando a família 1 como desculpa, vais entregar o próprio futuro para decisões que não foram tomadas por ti. Em algum momento, a vida te chama para crescer. E aí que está o detalhe. Não vem nenhum aviso, não vem nenhuma cerimônia. Ela só te chama para tu teres mais responsabilidade. E quase sempre isso acontece quando você precisa parar de viver como filho e começar a viver como adulto. Sim, dói. Mas chega um momento que é preciso parar de ser filho e começar a ser adulto. Esse é o divisor de águas que muita gente evita. Porque crescer exige ruptura. Crescer exige rompimento. Ruptura de postura, ruptura de tendência, ruptura de dependências, ruptura de desculpas, ruptura de uma série de circunstâncias. E nem todo mundo aceita pagar esse preço. E aí vem a família 2, que é a família que você forma. Aqui não existe mais espaço para herança emocional. Não existe mais espaço para essa justificativa. Aqui existe escolha. Escolha de valores, escolha de rotina, escolha de comportamento. Muita gente entra num casamento sem ter resolvido a própria imaturidade. Sim, muita gente casa e quer viver como se ainda fosse adolescente. Repete padrões antigos, terceiriza a responsabilidade e chama isso de amor. Mas existe aqui uma verdade muito simples. A família que você forma revela quem você se tornou. Meu Deus. Eu vou repetir. A família que você forma revela quem você se tornou. Sim, aqui discurso não sustenta nada, só a prática. É abrir mão, é querer ser feliz, é exaltar, é reciprocidade, é empatia. Aqui você vive dentro de casa e expõe quem você é de verdade. Agora, se você está se reconhecendo até aqui, se percebe que algumas coisas na sua vida precisam ser reorganizadas para começar a crescer, este convite é para ti. Eu criei um espaço focado, fechado, que eu chamo de Sala Secreta da Reconstrução. Não é um grupo de motivação, não é um grupo para conversa vazia, é um ambiente para quem realmente entendeu que não dá para construir o futuro sem reconstruir a base. Se fizer sentido para você, o link está na descrição desse vídeo. É só ir lá embaixo e clicar. Agora nós vamos continuar aprofundando isso e ir para o terceiro nível da família. O terceiro nível que existe e quase ninguém considera isso, que é a plantação da semente que vai ser colhida no futuro. É a família que os seus filhos vão formar. E aqui muita gente se engana. Sim, muita gente se engana. Porque acha que vai ensinar com palavra. Doce engano. Doce engano. Se palavra formasse caráter, nós não estávamos aqui com todas as crenças e valores que nós trouxemos da nossa família, da nossa primeira família. Meus filhos, os seus filhos, aprendem
com o ambiente em que eles estão inseridos. Aprendem observando como você escolhe resolver conflitos, como você assume os erros, como você trata quem está do seu lado, como você lida com pressão, como você resolve problema. O que você chama de normal passa a ser referência na formação dos teus filhos. E isso se perpetua. E aí vem uma verdade incômoda. O maior erro é deixar o passado decidir o seu futuro. A família 1 merece compreensão, merece ressignificado, mas não pode comandar as tuas decisões hoje. A família 2 exige responsabilidade, exige controle, exige comando, exige direção. E a família 3 depende do que você constrói no agora. Qual está sendo a tua contribuição para o futuro? Está sendo bom ou está sendo um bosta?